Oi, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 9 de janeiro de 2019, né? Ontem, amados, né? Foi uma terça-feira, hoje é quarta, e eu gravei um vídeo sobre nós somos o templo do Espírito. Só que ele não gravou todo. Eu gravei o vídeo todo, falei, mas só que ele cortou uma parte do vídeo. Então eu gostaria de dar continuidade a esse tema tão importante, né? Da gente entender quem realmente é o templo, né? E no primeiro vídeo, né, no vídeo de ontem, eu falei sobre... Eu não vou ler mais, né, o que eu li. Se vocês quiserem, quem não assistiu, assista o vídeo, né, que eu fiz dia 8. E assim, vou assim, resumir, tá? Davi chegou pro profeta Natan e disse para ele que queria fazer uma casa para o Senhor, tá? Porque o Senhor, ele não tinha casa, e Davi tinha uma casa de cedro. E Natan, ele deu a opinião dele para Davi, disse para Davi que ele podia fazer o que o Senhor era com ele. Só que Natan não perguntou nada para o Senhor, né, para o nosso Salvador. E o nosso Salvador, Yahushua, ele apareceu, né? Porque no Antigo Testamento, às vezes era um anjo que falava, às vezes era o próprio Yahushua que falava para os profetas, né? E na Escritura diz que o Senhor apareceu para Natan e falou para ele, para dizer para Davi que não era para ele construir o templo, porque ele nunca pediu para Davi e para ninguém construir templo, que ele não andava em templos, que ele sempre andava de tenda e em tabernáculo só. E que ele iria suscitar um descendente após a morte de Davi, né, que a Escritura está bem claro, que ele disse que quando você dormir, descansar com seus pais, eu suscitarei um descendente, ou seja, descendente da parte de Davi, que ele estava ali falando de Yahushua, que ele sim iria edificar um templo, que esse templo seria ele próprio, queria morrer por nós para que nós hoje pudéssemos ser esse templo, né? E não um templo de pedra, porque o Altíssimo nunca habitou em templo de pedra, né? E Salomão, ele edificou o templo após a morte do seu pai Davi, e ele disse que Natan, que o Senhor tinha dito através de Natan, que bem Davi escolhesse, né? Ele mentiu. Primeiro que o Senhor falou para Natan dizer para Davi que não era para ele fazer o templo. E já Natan, ele já relatou que era realmente para que Deus tinha dito para ele, né? Isso aí eu estou falando para vocês de 2 Samuel 7 e 2 Crônicas 6. Vocês podem ler, que vocês vão ver que o Senhor falou uma coisa para Natan, e em 2 Crônicas 6 já Salomão disse que o Natan disse que o Senhor tinha dito que bem fizesse ele, que fizesse Davi, mas que poderia se construir o templo, tipo assim, falou uma mentira na cara dura, né? Mas só que o Davi não fez o templo, acabou que quem fez o templo foi realmente ele colocou como se ele fosse o descendente, ou seja, como se ele fosse o próprio Yahushua, né? Porque ele se colocou assim, justamente para ele fazer esse templo. Só que se vocês pesquisarem, como eu li também para vocês, em 2 Crônicas 9, 29, que tem um livro que eu ainda não consegui, eu não sei se a gente tem em posse esse livro, que é o livro da história de Natan. Esse livro relata todos os feitos do rei Salomão, como ele construiu o templo, o que ele fez no templo, conta tudo. Mas, assim, nos apócrifos que eu tenho em posse aqui na minha casa, não tem esse livro. Eu não sei se esse livro a gente tem ele em PDF, se não tem, eu vou procurar, vou pesquisar. Vou ver até mesmo com a minha família em Yahushua, que são pesquisadores, se alguém consegue esse livro, né, que está descrito em 2 Crônicas 9, 29. Isso mesmo. Então, o que acontece, amados? Yahushua, ele nunca... ele assim, entrou no templo, quando ele era criança, tinha 12 anos, né? Mas ele foi lá e ensinou os doutores daquela época, como eu já li para vocês, sobre quando Yahushua estava com 12 anos, né? Li a Bíblia em Lucas e li também o Apócrifo, né? Onde relata
com várias coisas que Yahusha comentou com esses filósofos, doutores da lei do templo, né? Mas ele nunca aceitou, ele sempre foi contra o templo, até porque o pai dele não habita em templo feito por mãos humanas, e Yahweh, o Altíssimo, não habita. E ele derrubou assim, as mesas dos cambistas, e ele disse: não façais da casa de meu pai comércio. Ou seja, ele estava falando tanto da casa de Jerusalém, né, como eu expliquei no primeiro vídeo, que a casa do Senhor, que Davi falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa casa do Senhor é Jerusalém, a cidade. Não era um templo, até porque não existia templo. E também Yahusha ficou assim, falou para não fazer comércio da casa do meu pai, também estava se referindo a nós como pessoa, né? A nós como templos, certo? Então ele sempre debateu contra isso, contra o sistema religioso em geral. E o templo é um ato religioso, porque você precisa de um templo para poder prestar seu culto. Você precisa de um caminho de um templo, sendo que o caminho é Yahushua. Você precisa abrir a porta de um templo, sendo que a porta é Yahushua. E você precisa de um líder religioso no templo, sendo que o líder é Yahushua, ele é o único pastor. Isso está bem claro aqui na escritura. Então o que acontece? O Estevão, depois eu li toda a Atos 7, eu comecei a ler Atos 6, verso 8, e li Atos 7 todo. E Estevão, ele foi e estava falando com os líderes religiosos, né, daquela época, e o sumo sacerdote perguntou para ele: o que é isto? E ele foi falando, contando toda a história dos nossos antepassados, né, o povo. E depois ele disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E disse: ó homens de dura cerviz, até quando resistais ao Espírito Santo? E nisso eles pegaram Estevão, tiraram ele da cidade e apedrejaram. E Paulo viu, que é o apóstolo Paulo, que era Saulo, e Saulo consentiu na morte de Estevão. Por quê? Porque Saulo também era um religioso. E ele perseguia os que seguiam os do caminho, os que seguiam a Yahusha, ele perseguia e matava também. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro, né, Saulo, ele teve um encontro com Yahusha, no caminho de Damasco. E Yahusha perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele: sou eu, Yahusha, aquele que tu persegues. E aí nisso, ele foi transformado pelo poder de Yahusha. E ele, em Atos 17, já disse a mesma coisa, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco requer nada de nossas mãos. Vocês podem ler lá, Atos 17, a partir do versículo 16. Tá? E Atos 7 também, Atos 6, isso aí tudo eu li no primeiro vídeo para vocês. Né? E ele falando, né, sobre o templo. Então, eu parei assim em Hebreus, né? Em Hebreus, mas olha só, eu gostaria até depois de ler aqui para vocês, eu acho que eu estou querendo ler logo agora, porque é muito lindo esse versículo de 1 Coríntios 3,16, que é muito revelador para nós, sabe, amados? Então aqui, 1 Coríntios 3,16 e 17, diz assim... Ah não, eu estou em Romanos, amados, ô meu pai. Eu abri aqui em Coríntios e fui para Romanos, olha isso. É porque eu não marquei, desculpem, tá, amados? É porque eu senti a necessidade de ler esse versículo de novo, porque ele é muito assim forte para nós, né? Então vamos lá. Veja, o que Paulo diz aqui. O mesmo que antes de conhecer Yahusha, que ele era conhecido por Saulo, ele perseguia os do caminho da verdade, né? E matava. E os do caminho tinham medo dele, porque ele era cruel. E esse que foi transformado e virou um grande apóstolo que falava as verdades de Yahweh. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios 3, 17. Ó, 16, ó. Não sabeis que sois santuários de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Yahweh, Yahweh o destruirá, porque o santuário de Yahweh, que sois vós,
é sagrado. Olha que maravilha, amados. Que entendimento, sabe, que o apóstolo Paulo traz aqui. Isso que ele quer dizer que nós somos livres para prestar o nosso culto, que nós somos o templo de Yahweh. E nós somos livres para adorar a Ele, sabe, em liberdade, no entendimento, não mais no jugo da escravidão, não mais num templo de pedra, onde o Altíssimo não habita, como ele mesmo disse em Atos 17, né? E aqui eu gostaria de ler com vocês, que cortou o vídeo ontem, em Hebreus 9, do 11 ao 28. Olha que maravilha. Começar. Cadê? Quando, porém, verso 11, ó. Quando, porém, veio Yahushua como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinza e de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Yahushua, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Yahweh purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amados, obras mortas, o que são obras mortas? Obras mortas são tudo que é praticado, são todas essas obras que são praticadas nesses templos de pedra. Entende? Tudo isso são obras mortas. E não é isso que ele quer de nós somos o templo do Espírito. E nós podemos sim praticar obras vivas, que é na consciência, que ele está dizendo aqui bem claro. Vou ler aqui de novo para vocês, não restar dúvida. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Yahushua, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Yahweh purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, ao Yahweh vivo. Amados, aqui está dizendo, purificará a nossa consciência de obras mortas. Por quê? Porque a nossa consciência, aquele que está na religião, preso na religião, eles estão com a mente cauterizada de que eles estão fazendo o que é o correto diante do Criador. Mas na verdade são obras mortas. Quando a gente vai para o caminho da verdade, que é Yahushua, ele nos limpa de toda essa obra morta, para que nós possamos sim exercer a verdadeira obra. E qual é? É a obra no entendimento. Você ser templo, não ir a templo. Yahushua nunca pediu para ninguém ir a templo, ele disse para nós sermos o templo. É diferente. É por isso que tem muitos nas igrejas que vão na igreja e são santos dentro da igreja, né? E depois, quando sai da igreja, não tem, o velho homem volta, entendeu? E dá um mau testemunho, e não tem nada de Deus, e a pessoa olha e fala assim, nossa, mas aquele ali é crente, ele é da igreja, olha que testemunho dele. Como é que ele é crente e faz aquilo? Por quê? Porque não estão em novidade de vida, estão tendo obras mortas, estão adorando um Deus morto num templo de pedra onde o Yahweh não habita. Isso é verdade, amado. Isso é a realidade, eu digo isso por mim. Eu fui nascida e criada no Evangelho e eu não dava testemunho. Quando eu fui para Yahushua e entendi que eu não deveria ir a templo, mas que eu teria que ser o templo, e eu decidi ser o templo, houve uma transformação na minha vida tão grande, sabe, assim, uma novidade de vida. Hoje eu ando em novidade de vida. Entende isso? Então aqui, verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então veja, amado, ele é o mediador. Não tem um pastor para ser mediador entre nós e o Pai. Esse pastor aí, que você vai, amigo evangélico,
amigo católico, vocês vão no líder religioso, ou pastor ou padre, ou então até mesmo um pai de santo, entende? Vocês vão no líder religioso pensando que estão indo ao Pai, ao verdadeiro, e não estão. Vocês estão indo ao Deus da morte, ao Deus falso. Porque o verdadeiro não habita nesses templos, e também o único mediador que nos leva ao Pai é Yahushua. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único que leva ao Pai, mas ninguém. Verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada, nem sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tintas de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual o Yahweh prescreveu para vós outro. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Yahushua não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Yahweh. Amados, aqui está falando que Yahushua, ele não entrou em santuário feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo aqui está dizendo bem claro, que eu tenho certeza que Hebreu foi Paulo quem escreveu. Entende? Aqui está dizendo isso aqui bem claro. Nem ainda, verso 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Yahushua, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amados, como é que nós aguardamos o nosso Salvador para a salvação? Crendo nele. E como nós cremos nele? Nós cremos que ele é o Salvador, aquele que veio, morreu, que veio em carne, morreu, ressuscitou. E hoje nós somos o templo, nós temos que crer que nós somos o templo. Nós temos que crer que o Espírito dele habita em nós. Nós temos que crer que o sacrifício dele aboliu toda a lei. Não há mais lei. Hoje é benevolência do Pai, acabou a lei, acabou a escravidão. Hoje nós temos que viver livres para Yahweh. E olha, amados, para vocês verem, aqui em 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,5, olha o que Pedro está dizendo. Quem é o templo? Veja bem. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh, por intermédio de Yahushua. Veja, nós somos a casa espiritual. E nós somos sacerdotes santos para oferecer sacrifícios espirituais. Não é mais sacrifício físico, mas é sacrifício espiritual. E um dos sacrifícios, o sacrifício que até mesmo o apóstolo Paulo diz aqui em Hebreus, que ele diz o sacrifício que confessa o seu nome.
Porque o nome dele é blasfemado todos os dias, incessantemente. E as pessoas negam o nome do nosso Salvador. Então, quando a gente fala o nome dele, o verdadeiro nome, as pessoas rejeitam. Não é um sacrifício para nós que falamos, mas é um sacrifício para aqueles que não entendem, que não estão no espírito, mas estão na carne, que é físico. Carne, físico. Espírito, espírito. Que é da carne é carne, que é do espírito é espírito. Então, amados, eu quero agora ler aqui para vocês Provérbios 21, 16. Provérbios 21, 16 é um texto muito interessante que fala o que é esse templo de pedra aí. Tá? Para finalizar o vídeo que eu comecei ontem, né? Estou finalizando hoje. Veja aqui, ó, Provérbios 21, 16 diz assim: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Amados, o caminho do entendimento é o que? É o caminho do espírito, do espiritual. Aquele que não está no espírito, está no físico, ele está na congregação dos mortos. Templos de pedra são congregações dos mortos. Não é vida, ali é morte. E Arusha é vida. Então, amados, o que eu posso dizer para vocês é: escolham ser o templo. Venha para Arusha. Não vá a templo, mas seja o templo. E vocês vão andar realmente em novidade de vida. E que a paz de Arusha esteja com vocês. Que Arusha carregue cada um na palma de suas mãos. Até a próxima.